Bem-vindas ao Ressignifica Podcast. Eu sou Pamela Vargas, advogada, comunicadora e uma mulher que acredita que toda história pode ser ressignificada. E que quando a gente encontra o nosso lugar certo para colocar a nossa dor, nós conseguimos ressignificar situações que estão dentro do nosso coração. Esse é o nosso primeiro episódio do Ressignifica com Pamela Vargas e não poderia ser diferente. Nós vamos começar pelo começo, pelo que acontece quando uma mulher se perde de si mesma e então ela decide voltar para o propósito, decide voltar para aquilo que Deus a chamou, para a essência dela. E o Ressignifica, ele é um espaço aberto, ele é um espaço de fala, um espaço de cura, um espaço de restauração, um espaço preparado onde nós vamos receber mulheres que têm autoridade para falar, porque elas viveram histórias de superação. E Deus foi o autor principal de tudo isso, para ressignificar, para transformar e para fazer nova todas as coisas. Hoje eu não estou sozinha. Comigo tá Ellen Munique. Ellen, ela é fundadora da mentoria Liderem, especialista em identidade e produtividade. Ellen, muito bem-vinda ao Ai, meu podcast Deus. mais ouvido do Brasil, é Com isso? certeza, profetiza desde já, viu. É, e quando a gente fala sobre profetizar, é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Se a gente tem uma meta, a gente vai acreditar naquilo que a gente colocou como meta, alinhar isso com Deus e tocar em frente. Não pode parar, a gente tem que prosseguir. Exatamente. Pã, obrigada, viu. É um privilégio estar nesse primeiro episódio do Ressignifica, e isso aqui é só um testemunho da sua ousadia, da sua coragem, só que em Deus, e faz toda a diferença. Então, mulheres, vocês vão aproveitar muito, mas muito esse espaço, porque eu tenho certeza que terá conversas preciosas, com muita riqueza do que Deus tem para nós. E a Pamela, ela é um presente de Deus para nossas vidas, e você vai poder ter acesso a isso agora através dos conteúdos e das convidadas que ela vai trazer aqui. Então, muito obrigada, é um privilégio estar aqui com você. Uau! Muito bom. E agora eu apresento a nossa convidada de hoje, e ela é mentora, estrategista de imagem. Se eu estou linda assim como vocês estão me vendo, é porque ela é minha mentora, mas ela mesma vai te dizer o que ela faz hoje, ela vai contar um pouquinho da história dela, né, que a estratégia de imagem que a Maria Carolina, que é a nossa convidada especial de hoje, nos traz, ela vai muito além de guarda-roupa. Ela ajuda mulheres a deixarem de se esconder e a passarem a se comunicar todo dia com a imagem, com a presença, mulheres que são, mulheres de Deus, mulheres que foram chamadas por um propósito. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui, me sinto muito honrada por ser o primeiro episódio e estamos abrindo com chave de ouro, porque essa mesa aqui hoje tem muita responsabilidade. A gente vai influenciar mulheres, a gente vai provocar mulheres a se olharem de uma maneira nunca vista, talvez, porque o meu trabalho é isso, é provocar, é sair desse lugar onde a roupa eh tem esse lugar de futilidade muitas vezes, porque quando a gente vai pensar na moda, Uhum. a moda ela ó, já tô começando a falar gente, meu Por Deus, né, favor, então por vamos lá. favor. A moda muitas vezes traz esse lugar de futilidade, de algo passageiro, mas a maneira como a gente vai trabalhar hoje esse assunto, é justamente para provocá-las a olhar para o guarda-roupa de uma maneira talvez nunca vista, nunca olhada. Uau! E Maria, antes de mentora, de estrategista de imagem, antes de tudo isso, né, que você construiu sua carreira, quem é a Maria que chegou até aqui? A Maria é uma mulher de 32 anos, eu sou esposa do Jairo, mãe da Celina, minha filha de 1 ano e 2 meses. E eu vim de um lar de muitas mulheres, então eu acredito que falar sobre isso aqui vai ser fundamental para que vocês me conheçam, né. Então eu vim de um lar onde só tinha mulheres.
naquela criação forte de que a gente precisa ser bem resolvida, a gente que precisa conquistar, porque ninguém vai vir socorrer a gente, até eu encontrar Jesus. Então quando eu encontrei Jesus, eu acredito que eu entendi que não era na força do meu braço, porque até então eu corria para fazer na força do meu braço. Uhum. E Jesus ele veio e ressignificou tudo, inclusive o meu propósito dentro, da minha profissão. Eu sou formada em direito também, né, quando eu estava na faculdade eu vi que não era aquilo. Por quê? Vamos lá, você hoje, né, consegue Uhum. trabalhar isso, a gente conseguiu inclusive trabalhar na sua estratégia de imagem, essa liberdade de vestimenta. Há 10 anos atrás, quando eu saí da faculdade de direito, quando eu estava na faculdade, eu me sentia muito engessada. Sim. Porque eu precisava vestir e eu não me sentia eu. E aí eu saí da faculdade e falei: "Não, preciso de algo a mais", e eu fui morar no Japão. Passei uma temporada da minha vida no Japão, foram 5 anos, onde eu tive o meu encontro com o Senhor lá, Uhum. verdadeiramente. Sim. E nesse encontro com o Senhor, foi onde as coisas começaram a acontecer profissionalmente também. Porque profissionalmente falando, eu fui estabelecida na minha identidade em Cristo. Uhum. E depois eu consegui entender para que eu fui chamada. E aí eu me formei consultora de imagem, porque eu sempre gostei de moda, então eu Uhum. sempre tive esse feeling, sempre foi muito natural para mim combinar roupa, a comunicação dos estilos, isso era algo nato meu. Só que atendendo mulheres brasileiras lá no Japão, eu comecei a entender que não era sobre roupa. Porque lá, a maioria das mulheres, das brasileiras, tem um poder aquisitivo alto, então Sim. podia se vestir de uma forma legal, tinha, recurso para isso. Mas ela vestia roupa bonita e ainda não era o suficiente. Então, foi onde eu comecei a estudar algumas áreas da psicologia, Uhum. para que eu pudesse, de fato, formar a minha metodologia e hoje atender da maneira que eu atendo. Então a Maria, ela sempre foi rodeada de mulheres. Sim. O meu acho que está no âmago do que é ser Maria Carolina, trabalhar e ter mulheres na vida, não só para o meu trabalho, mas ao longo do meu propósito, sabe. E Maria, o que eu achei interessante é você falar que na sua trajetória você entendeu a sua identidade em Cristo. E quando você entende a sua identidade em Cristo, a gente pode falar de identidade feminina. Então, você lidando com mulheres hoje, né, quando você fala de identidade feminina, o que que você acredita que a maioria das mulheres não entendem sobre elas mesmas ainda? Quando elas sentam com você que elas não conseguem enxergar. A filiação delas em Cristo. Uau, é forte, é muito Forte. forte. Porque quando a gente tem essa dimensão de paternidade, as coisas fluem, né. O problema é quando a gente não sabe quem é o nosso pai, quem é o nosso Deus, quem é aquele que movimenta a nossa vida. E muitas vezes, Pamela e Ellen, fica muito abstrato. Elas até sabem, reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe da existência de Deus, mas quando eu vou falar da filiação, essa intimidade, Exatamente. essa proximidade, e aí dentro, né, do meu escritório, nas sessões ali, a gente vai falar muito sobre isso, porque quando a gente não sabe de fato Uhum, quem nós somos em Deus, quando vem coisas externas, as dores, a moda, começa a uhum, vir muitos ruídos, Uhum. e isso impacta diretamente na forma como essa mulher se vê. E aí quando essa identidade ela tá manchada, digamos assim, ela uhum. tá abstrata demais, ela não consegue tomar posse e aí consequentemente ela não vive o propósito que ela tem para viver. Em todas as áreas, não é só dentro do guarda-roupa. Então é Exatamente. muito maior. Sim, porque filiação é intimidade, é o que você tem com a Celina, Uhum. né. Vocês estão ali construindo uma intimidade, é o auxílio, é estar junto, é estar perto, é estar próximo, e é o que a gente tem que fazer com Deus mesmo. É o auxílio, é estar junto, é estar perto, é estar próximo, né, por meio da oração, por meio da conexão, da direção que Deus vai dar pra gente, né. E você falou aqui, você é de Londrina, né, passou um período no Japão, cresceu cercada, por mulheres,
né, fala que esse ambiente acabou moldando o seu olhar, né, Uhum, e agora é mãe de menina também, vai passar por mais uma estação aí de, moldando coisas, uhum. acredito, né, mas que em algum momento da sua vida, esse olhar ele se voltou para dentro, né, e o que você viu, o que você enxergou, você disse que não foi fácil, né, você levou um baque, assim. E me conta, qual que foi o capítulo mais difícil da sua história? Eu acho que ainda não falei isso, mas eu conheci Cristo aos 14 anos. E foi uma temporada, digamos que rápida, foi um amor avassalador. Uma Uhum. amiga me convidou para ir num grupo de jovens e eu fui e eu conheci Jesus ali, aos 14 anos. Eu me converti, me batizei, só que com 15 para 16 anos eu saí da igreja. Porque na minha família ninguém era evangélico ainda, né. Uhum. E eu não tive muito esse incentivo de outras, "Pra vai sim na igreja e tal". E eu fiquei 10 anos afastada. E eu acho que o período mais difícil da minha vida foi quando eu voltei e vi o que eu perdi, Uau, esse sabe. distanciamento. Sim. E assim, esse vazio que ficou, né, Sim. porque assim, eu sempre depois que eu saí e fui viver o mundo, se Uhum. é que é possível, né, porque uma vez que você conhece Cristo, não tem como você aquele louvor mesmo fala, né, como é que é? O Santo dos Santos. Não, quem já Já pisou pisou, no santo dos santos em outro lugar não não, sabe e viver. não sabe mesmo. Não tem como. Falta Falta. alguma falta antes de conhecer e depois que você conhece, e se você quer voltar para o lugar que você estava, continua faltando. Então é uma falta constante, porque a própria palavra nos fala isso, né. Paulo nos assegura isso em 1 Colossenses, quando ele fala que foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude, né. E aí quando a gente tem Cristo, é muito louco, porque você tá passando por dificuldade, você tá passando por prova, a gente tem aí as falas, deserto, vale, tantas falas que a gente escuta, mas assim, é um perrengue mesmo, gente, falando abertamente. Você tá Uhum. passando pelaquela situação, mas se você tá com Jesus, tem uma paz que vem que excede todo o entendimento, assim. Você não sabe como você tá passando por aquela dificuldade, e você só sabe que você tá passando, e a única resposta para você estar conseguindo passar é a água que preenche todas as lacunas, que é Cristo, né. Então a gente vê isso, e você contando aqui, você descreveu esse vazio, essa necessidade, essa distância de Deus, né, mas, no meio desse período, com certeza tinha uma força que não te deixou parar, certo? E o que, eh, não te impediu de desistir? Conta pra gente. Então, eu acredito que essa questão de não deixar eu desistir foi exatamente de ter clareza que eu precisava fazer algo a mais. Perfeito. Então, quando a gente vai olhando e vai crescendo, amadurecendo, eu fui tendo, eu não quero isso para mim, não quero Uhum. aquilo, e Deus foi me conduzindo, ele foi me levando para lugares. Então, a minha ida ao Japão, com Uhum. certeza fez parte do cronograma de Deus. Uhum. Sim. Sabe, porque foi lá que eu tive o encontro verdadeiro. Uau! Não, Deus precisou te tirar Ele me daqui tirou e me levou para o exílio, então o para o Japão, outro lado do mundo. ele me tirou do exílio, "Sai da tua terra", igual Abraão, "Sai da tua terra, da tua parentela", porque dentro da minha parentela eu estava no meu lugar, cômodo. Conforto. Era muito confortável Uhum. para mim estar ali. E Sim. aí quando Deus me tira as minhas amizades, a minha carreira, a minha família e me levou para o Uhum. outro lado, eu estava recém-casada, e a Uau! gente casou e foi para o Japão, né, então foi tudo novo. Então ali naquele lugar, foi onde eu fui forjada, digamos que na profundidade com o Senhor. Sim. E foi ali que eu comecei a entender que existia, entender de fato, Uhum. né, que existia algo a mais. Porque até então era subjetivo, Sim. era uma coisa assim: "Não, tem algo a mais, tem algo a mais". Mas ali, quando eu fiz a transição de carreira, de fato, do Uhum. direito para a consultoria de moda, de imagem, que eu falei: não, realmente tem". E aí buscando em Deus, não foi nos livros
de moda, não foi nos livros de psicologia, foi Uhum. crescendo em Deus que Sim, eu descobri para o que eu nasci. Uhum. forte. E teve alguém que te levou para esses caminhos, que te direcionou para isso? Ah, sem dúvida. Hum. Até me emociono, porque falar dela para mim é sempre muito delicado. É a minha prima, pastora Ivânia. Uhum. Claro que ao longo teve muitas Sim, pessoas, sim. mas ela foi a a pessoa que me cuidou, Uhum. né. Então eu estava vivendo um momento difícil no meu casamento, lá no Japão, e Uhum. totalmente perdida, assim, totalmente perdida. Foi onde ela me mandou uma mensagem. E para minha família, eu sou a Carolzinha. Uhum. E: "Carolzinha, tá tudo bem aí?". Ela tinha recém perdido a filha dela, aos 35 anos, de um câncer. E ela me mandou essa mensagem e eu falei: "Oi prima, tudo bem?". Daí ela falou: "Tá tudo bem com você?". Eu falei: "Não". Daí ela começou a me discipular. Então, ela começou a cuidar de mim, a falar de Jesus de uma maneira próxima, porque lá no Japão, por conta da carga horária de trabalho, eu não tinha como ir a uma igreja. Certo. Então ela me discipulou mesmo, ela foi cuidando e me orientando, e me apresentou um livro. Esse livro chama Design Divino, Verdadeira Feminilidade. Esse livro ele mudou tudo em mim, tudo. E junto com ela, com esse discipulado próximo, Uhum. ela foi me exortando, porque a palavra, né, quando ela vem, ela dissipa, né, corta a gente ao meio, Sim. e ela foi trazendo questões que mexiam muito comigo, porque eu me dizia cristã, Certo. mas na prática eu não vivia o cristianismo. Então eu tinha muitos dogmas e muitas coisas dentro de mim que iam contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Muito, inclusive, sobre o que é ser mulher. Isso é muito comum, né? Sobretudo, assim, a gente carrega estereótipos que foram nos falados, às vezes dentro de um arraial de igreja, onde você chega, e é dito pra gente maneiras de se comportar, maneiras de falar, o que você Uhum. pode, o que você não pode, e aquilo vai moldando a nossa personalidade e muitas vezes, e na maioria das vezes, me arrisco a dizer, nos afasta da nossa essência. Né, porque é como você falar para uma influente, Isso. "Ai, a mulher cristã é uma mulher discreta". Claro, é virtude você ser discreto, mas o que é ser discreto para uma influente? Exatamente. E é o que a Maria trouxe, né, o livro Designer Divino. E quando a gente fala de identidade de pessoas, nós estamos falando que o design é que Deus deu para cada um. Exatamente. Então Então é. se você tem um tom de voz mais alto, se você é Isso. mais expansiva, se Uhum. você é mais extrovertida, como você pode pedir para que essa pessoa seja introspectiva? Se Uhum. Deus a desenhou dessa maneira. É importante dizer que Deus ele é multiforme graça. E para cada mulher ele estabeleceu o seu, padrão de feminilidade. Não, eu não gosto de falar e eu demorei a entender isso, Uhum. porque quando eu fiz esse estudo, e eu acredito que é muito importante a gente ir para esse lado de resetar tudo que você sabe sobre do que é ser mulher quando você faz esse estudo. Uhum. Porque foi isso que eu fiz. Então, quando eu fiz o estudo, eu falei: "Eu vou fazer tudo que está aqui". Então eu sempre fui uma pessoa eu sou influente e dominante, né, Uhum. então eu tenho essa expansividade, sou criativa na minha vestimenta, eu sempre gostei de me comunicar de uma forma expressiva e alta. Só que Deus, quando ele quer te mudar e te trazer para a essência, ele vai confrontar muitas coisas. E eu gosto de contar uma experiência que eu tive lá no Japão, estava eu, o meu esposo e a minha melhor amiga, a Carol, que é a afilhada da aliás, a Celina é a afilhada dela. Uhum. E eu estava ali com a gente estava conversando e eu estava nessa busca da feminilidade, de entender, e aí eu dei uma risada alta. E o Japão, gente, é um lugar muito discreto, ele é um lugar silencioso, por isso que eu precisei ser levada para lá, porque muito da minha expansividade era para chamar a atenção da rejeição que eu sofri na infância. Então você não estava na sua essência quando Não, você era expansiva. não da forma que eu me comunicava, Sim, certo? Eu certo. ainda tenho essa expansividade, eu sou Sim. influente,
mas eu acredito que Deus ele me levou para lá para me curar, Uhum. porque muito do que eu vestia, do que eu falava era para chamar atenção. Sim. Faltava É, maturidade. e o Faltava fruto do espírito do Isso, equilíbrio, aham. da mansidão, do domínio Exatamente. próprio, E né. aí foi muito eu gosto de contar essa história, porque, eu dei uma risada alta e o japonês passou do meu lado, assim, e olhou com uma cara feia, aí na hora o Espírito Santo falou assim pra mim: "Precisa rir desse jeito?". Uau. Então, é muito forte quando você para realmente viver a mudança que Deus estabelece para nós. Sim. No guarda-roupa foi a mesma coisa, ele me levou frente ao guarda-roupa, fez eu vestir roupas, inclusive esse blazer é daquela época, só para Uhum. vocês entenderem. E eu vesti uma roupa e aí o Espírito Santo falou assim para mim: "Olha para você, você parece um palhaço". Então, por que que eu tô falando assim dessa maneira? Porque a palavra, ela vai muitas vezes confrontar você, para que de fato haja mudança. Então, no meu processo, eu tinha um excesso e nada pode substituir o lugar do Senhor. Uhum. Nada, É é sobre Ele que isso. é o centro, né. Então, assim, hoje eu continuo usando roupas criativas, cores na minha comunicação, mas primeiro eu precisei ser confrontada para depois encontrar esse equilíbrio na minha maneira de ser. E aí hoje eu vejo essa conexão com a mulher que Deus quer que eu seja. Porque a mulher que é segundo o coração de Deus, ela é uma mulher criativa, se tiver Uhum. criatividade, mas ela é uma mulher que é equilibrada. Uau, é sobre isso, né. É aquilo que a gente vê em Provérbios, né, 31, falando da mulher virtuosa, Uhum. né, todo o equilíbrio que ela tem, tudo que ela faz, tudo que ela entrega de maneira excelente, e associado a isso Gálatas 5, né. É fruto do espírito puro. É quando o Senhor vem, entra, né, cura, igual você falou do passado, você falou da rejeição, às vezes a gente tem atitudes, posturas, falas, gestos que a gente traz por conta de traumas que a gente viveu na Sim, infância, na aham. adolescência. E aí quando Jesus entra, e o intelecto entra também, porque você, decidiu estar com Cristo, ter intimidade com Cristo, ou seja, sua filiação estava ali firmada naquele que é rocha, né, naquele que firma todas as coisas, que é Jesus, amém. E você decidiu também, estudar. Você foi ler livros, você foi se preparar, né, sua técnica, e tudo isso fez com que houvesse uma mudança por completo. E hoje você consegue entregar essa mudança de maneira genuína, com autoridade, para as Uhum. mulheres que você atende. Você usou uma palavra que é muito importante ser falada aqui. É uma decisão. A gente tem que decidir, senão não tem mudança. A própria Bíblia vai trazer: "Eis que estou à porta e bato". Uhum. O Espírito Santo, ele é educado. Ele não vai entrar se a gente não autorizar. Sim. Então a gente tem que decidir abrir a porta para Jesus entrar. A gente tem que decidir abrir a porta do nosso coração, da alma, Uhum. para que de fato aconteça todas essas mudanças. Então é uma decisão diária, muitas vezes, porque dependendo da onde a gente está tão profunda, tão machucada, tão entristecida, rígida muitas vezes, a ponto de você talvez nem ter sentimentos. Uhum. Sim. E Maria, quando você fala dessa decisão, né, que é algo muito importante. Então eu decido e eu abro a porta para o Espírito Santo, igual você falou, ele é educado. E você decidiu, você abriu a porta e falou: "Eis-me aqui, Espírito Santo". Só que ao longo do seu processo, você falou várias vezes: "Eu fui confrontada". O confronto, o crescimento que Deus espera de nós, que o Espírito Santo espera de nós, mais uma vez, ele não é confortável, ele é desconfortável. Muitas vezes ele é doloroso. Daí eu queria te perguntar assim, o que que você enxerga que talvez que tenha algo que a dor já ensinou você que o sucesso jamais ensinaria? Uau, que forte. Uau. Eu acredito que é realmente saber por quem eu faço todas as coisas.
Porque quando eu voltei para Jesus, ele me deu vários é muito forte falar disso, porque eu estava vivendo o mundo e achando, né, que estava arrasando, mas Deus ele sempre me chamava de volta. Uhum. Então todas as oportunidades que Cristo tinha, eu ouvia ele falar: "Volta para mim, volta para mim, volta para mim". E a última vez que ele falou para mim: "Vem, volta", ele veio e falou assim para mim: "Se você não voltar para mim em amor, vai ser na dor, e eu vou tirar tudo que você mais ama". E aí, hoje, eu entendo que muito mais do que ministrar para 700 mulheres, onde eu já tive a oportunidade de ter uma mentoria de sucesso, de ter um trabalho, uma profissão estabelecida hoje, é saber que a dor pode me tirar, assim, se eu não tivesse seguido, né, viver essas mudanças, Uhum, eu perderia aqueles que eu amo. uhum. Sabe, ou eu não viveria da maneira correta para essas pessoas, que é por eles, tudo é por eles. Sim, e muitas pessoas às vezes escutam a gente falar como você está falando, que Deus foi duro, admoestou, exortou, falou: "Olha, eu vou tirar o que você ama". Como que pode ter um Deus assim? Porque Deus é amor, e de fato ele é amor, mas ele é, como você disse, confronto para alinhar a nossa vida no propósito. Então talvez não é algo literal, Deus não vai tirar as pessoas da sua vida, Isso. você simplesmente vai deixar de viver e experimentar coisas que você viveria e experimentaria se você Uhum. estivesse vivendo embaixo do favor da vontade, do que Deus tem para sua vida, né, da essência, porque o Senhor tem um plano para nossa vida. E às vezes a gente escuta muito isso e a gente fala assim: "Ah, mas que plano? Os planos são da Bíblia, as promessas estão na Bíblia", e realmente elas estão. Nós temos acesso a tudo que está na palavra de Deus. Todas as promessas são para os filhos, para aqueles que decidiram, né, ser filhos de Cristo, né, servir ao Senhor, mas mais do que isso, ser amigo de Deus e ter Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador. Mas existem promessas que são direcionadas especificamente para a nossa vida, porque o Senhor nos quer como ajudadores da obra dele. Então, quando você se posiciona e fala: "Pamela, é forte falar, porque foi realmente uma decisão. Você se levantou e foi fazer aquilo que Deus te chamou para fazer". E hoje muitas mulheres, e eu posso falar que eu fui uma Uhum. delas que passou pela sua mentoria, a gente encontra às vezes, partes do nosso propósito que estão escondidos, que estão velados dentro de nós, por meio do seu testemunho, por meio da sua vida, porque a Maria, ela é estrategista de imagem, Hum. mas a mentoria dela, eu brinquei com a Ellen hoje, não é sobre roupa. Ela fala de tudo menos de roupa, tá, pessoal? Exatamente. É sobre é Ela é sobre estrategista de isso. imagem, tudo menos roupa. É experiência de É vida. um plus, É, a A roupa. roupa é a cereja do é a bolo. cereja do bolo, exatamente. E aí, a gente vê, toda essa esse movimento que Deus fez na sua vida, né, esse Uhum. reencontro que Deus fez na sua vida. E aí eu preciso te fazer uma pergunta: o que que mudou primeiro, a sua fé ou a sua identidade? Nossa. Veio junto, posso falar que veio junto, porque, como eu disse, eu estava lá no Japão, perdida. E quando Deus levou o povo dele para o exílio, eles também estavam perdidos, Sim, estavam longe do propósito. sim. Então o Japão para mim foi esse exílio de silenciar tudo e começar de novo. Então, eu comecei a fazer terapia, mas eu também comecei a ser discipulada pela pastora Ivânia. Uhum. Então foi junto a fé, mas assim, a grande virada foi entender quem eu sou em Cristo. Porque o conhecimento em relação à psicologia, às emoções, Uhum. ela me trouxe a maturidade de entender a profundidade que a fé estava me mostrando.
Então, dentro desse universo todo de mudança, de transformação, se eu não tivesse os recursos emocionais que eu também estava Uhum. buscando, eu não teria vivido com tanta rapidez o que eu vivo hoje. Porque eu não quero falar aqui para mulheres que se você não fizer terapia, se você não tiver recurso para se conhecer em relação a autoconhecimento, Aham, você não vai viver a totalidade da promessa. Não é isso que eu quero dizer. sim. Mas eu estou dizendo que a forma como Deus me entregou aquilo que eu faria, se eu não tivesse estrutura emocional, talvez eu não teria tido tanta, como que eu posso dizer? Sensibilidade Sensibilidade. para entender aquilo que Deus estava te chamando para fazer e para Exatamente. reconectar de uma maneira, completa, né, isso, com Isso. Deus. E aí entra, eu entendi que você viveu muitos momentos de dor, lá no Japão principalmente, que era uma forja, né, Foi a forja. Deus tinha te colocado na Uhum, prensa mesmo uhum, para espremer ali o melhor azeite, vamos uhum. colocar assim, que é o que você entrega hoje, por meio da sua vida, na sua família, na sua profissão. Uhum. E assim, como foi o momento, o start, assim, de você entender: "Uau, isso que eu tô passando aqui, essa dor que eu tô passando aqui, tem um propósito". Teve um momento, assim, que você falou assim: "Chega, eu preciso levantar". Teve, teve sim, porque eu acho que eu nem coloquei isso no meu briefing, Aham. mas eu vou trazer essa história para vocês. Eu não gosto de ficar falando sobre ela, mas foi ela. A minha mãe, ela foi uma adolescente/adulta depressiva, com depressão. Uhum, E eu cresci vendo a minha mãe tendo crises uhum. depressivas. Sim. Então a minha mãe foi uma mulher jovem, aos 22 anos ela engravidou, e então hoje eu tenho 32 e a minha mãe tem 54 anos. Ela é jovem. Sim. Então eu vi aquela mulher nova perdendo a identidade por conta das crises depressivas. Então eu cresci vendo ela sempre muito bonita, mas com aquela tristeza. Sabe quando não tem a luz? E aí quando eu cheguei lá e eu comecei a me conhecer e viver tudo aquilo, e eu fui perdendo a minha luz, porque como uma influente, lá no Japão eu trabalhava calada, Uhum, com uma roupa toda encapuzada, porque era normas da uhum. empresa, não podia ter vaidade, não podia passar maquiagem, não podia usar esmalte, e eu fui perdendo a minha luz também. E foi onde eu falei: "Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa". Foi onde eu comecei a estudar e tal. E a minha metodologia, ela nasceu de uma dor da Carolzinha da infância. Por quê? Eu vi a minha mãe chegar no fundo do poço. Uhum. Ela chegou no fundo do poço. E se alguém tivesse feito alguma coisa por ela antes, me emociono de falar isso, eu Uhum. não teria visto a minha mãe chegar naquelas condições. Sim. E aí quando a o Me Veste Maria surgiu, ele surgiu exatamente desse lugar, desse resgate, de que eu precisava ajudar outras mulheres a não chegar aonde eu vi minha mãe chegando. E eu me lembro que eu bato muito nessa tecla até hoje, nas minhas redes sociais, desse resgate que é importante, da identidade, de você saber quem você é. E eu me lembro que alguns anos atrás eu sofri um hate, que a pessoa falava assim: "Mas você fala tanto sobre a maternidade, sobre mães, mas você nem é mãe, então você não tem propriedade para falar sobre esse assunto". E eu me lembro que o Espírito Santo falou: "Realmente você não tem, know-how, digamos assim, para Uhum. falar sobre a maternidade, mas você tem autoridade para falar como filha". Sim. Então, como filha, eu tinha uma necessidade de resgatar essas mães, porque eu não queria que outras filhas passassem o que eu passei. Só que hoje, como mãe, então quando eu engravidei da Celina, Deus falou assim: "Você conhece a maternidade, Jó, né? Você conhece a maternidade de ouvir falar, mas agora os seus olhos vão ver o que é a maternidade". Uau. E tem sido um processo maravilhoso e de desconstrução
até para que eu possa olhar para o autocuidado de uma maneira que quem ainda não é mãe não consegue reconhecer. Sim. Mas hoje eu tenho propriedade para falar que é possível você se cuidar, continuar tendo a sua identidade firmada, se sentir bem sendo mãe. Porque eu vivo a maternidade, a minha filhinha tem 1 ano e 2 meses só. Uhum. Essa fala é importantíssima, Maria. É muito bom ter trazido isso, porque deve ter muitas mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui e pensando: "Ah, tá, mas eu tenho uma filha de 1 ano, eu acabei de ter o bebê, eu não me sinto bonita, eu me olho no espelho, parece que nada conecta", porque isso é normal, é natural. A gente perde as O roupas, corpo o muda. corpo muda, o cabelo muda, a voz muda, tudo muda, gente. Muda até o tamanho do pé, a depender de Verdade. quanto que você engordou Eu na fiquei na assustada quando maternidade. eu fiquei sabendo que o pé podia Eu falei: "Meu mudar. Deus do céu, e agora? E agora o que que a gente vai fazer?". Uhum. E aí, eu falo, assim, por experiência também, sou mãe de 2 meninas, né, graças a Deus o Senhor me deu essa bênção de poder ser mãe. E eu me lembro, eu tenho essa agora as minhas filhas já estão na adolescência, mas eu me lembro disso. E eu me lembro de sentir falta desse apoio, sabe. E aí olhar pra você, Maria, ali na mentoria, com a Celina, sabe, e vez ou outra ela tá ali, ela tá mentoreando a gente, tá olhando, no celular pra ver: "Deixa eu ver a Celininha, deixa eu ver como é que ela tá", e o peito ali, né, Eu cheio amamento. de Uhum. leite pra poder amamentar. E mesmo assim, entregando aquilo que Deus restaurou lá atrás e disse para você que você teria autoridade para entregar, com maestria, com excelência, com Amém. elegância, né. E outras mulheres que estão nos ouvindo hoje, elas merecem saber disso, porque não parou ali, não acabou ali, tem Não. continuação, é uma nova estação, é a estação talvez do tênis, é a estação da Uhum. mudança, Sim. né, e isso é muito legal. Isso é forte, Pamela, porque assim, eu vejo ao longo do meu trabalho, e eu quero muito falar sobre isso, porque às vezes algumas mulheres vão olhar para mim, e até dentro do nosso universo cristão, quando eu fiquei grávida, eu falei assim: agora eu vou parar de trabalhar e vou ser esposa e mãe da Celina. E o Senhor falou: não vai. Eu falei: como assim, Deus? É o meu momento. Ele falou: eu entendo, mas eu tenho pressa e eu conto com você. E eu entrei numa crise de não querer ir atrás do meu propósito, mas não tem como esconder uma lamparina. Mulheres me procuravam, eu tinha acabado de ganhar Celina, eu estava num puerpério, e Deus é tão maravilhoso que me deu uma rede de apoio impecável. Eu tenho a minha mãe, a minha avó, que é a bisa da Celina, eu tenho o Jairo, que foi um pai super presente, é um pai presente. Para que eu pudesse retornar ao trabalho com rapidez, digamos assim, para que eu pudesse cuidar das filhas dele, porque ele tem pressa, Sim, sabe. é Então, verdade. assim, eu vejo esse olhar de Deus para o Me Veste Maria de uma forma muito especial, porque eu acredito que eu posso voltar uma pergunta para você? Com Para certeza. vocês que são as minhas alunas, o que Uhum. é o Me Veste Maria? Porque quando alguém pergunta para mim: "O que é o Me Veste Maria?", eu confesso que eu fico: "Meu Deus, eu não sei dizer em palavras, porque eu sou a que ensina". Mas e vocês que aprenderam comigo, o que é o Me Veste Maria para vocês? Como foi viver isso? Então, ontem a gente teve um almoço, né, Maria e eu, alinhando as coisas aqui do pod, e eu falei para ela, falei: "Quando eu cheguei no Me Veste Maria, Ellen, eu achava que eu estava pronta". Falei: "Não, eu sei me vestir". Aham. Né, eu fui convidada a Michelle me convidou pra ir pra imersão da Maria, e aí eu conheci essa pessoa de 1,50 m falando de Jesus, ali na imersão dela, né, que toda a primeira parte da imersão foi pra falar de Jesus, e eu falei assim: "Ué, mas", eu só cheguei reclamando, eu falei assim: "Ué, mas não vai falar de roupa? Não era pra falar de roupa?". Aí depois na hora que começou a falar de roupa eu falei assim: "Ah, mas eu não tenho, o que que eu tô fazendo aqui? Porque eu já Aham. entendo de Aham. roupa". E aí essa daqui me pegou, a gente começou a conversar, e aí eu entendi que eu tinha que caminhar um tempo com ela. E quando eu entrei no Me Veste Maria, achando que eu estava pronta,
e foi uma frase que ela falou também para mim, eu entendi que não é que eu não estava pronta, é que tinham coisas dentro de mim que precisavam ser transformadas no designer Perfeito. que Uau. Deus Isso, tinha para mim. exatamente. Então, se hoje nós estamos sentadas aqui nessa mesa, né, é necessário honrar a vida de 2 mulheres aqui, além da sua, Ellen. Da Michele Bueno, que vai estar com a gente no episódio 2, e da Maria, porque a Michele foi uma das mulheres que olhou para mim e falou: "Ei, vem, levanta, vamos. O que Uhum. que você está fazendo aí?" Né, Deus tem algo diferente, Deus tem algo novo por meio da sua vida. E a Maria foi aquela que pegou a fala da Michele e falou: "Deixa eu abrir teus olhos e tirar a última escama, Uau. para você entender o que Deus tem". E aí, depois de tantos anos guardando no coração esse projeto, o Senhor disse: "O podcast Ressignifica com Pamela Vargas nasce nesse tempo. Pega a tua maca, levanta Uhum, e anda". uhum. E eu falei: "Deus, e agora? Como é que vai fazer isso?" Ele falou: "Deixa comigo, que o projeto é meu primeiro. Você só vai tocar". Então Me Veste Maria pra mim foi isso. Uau. Maria, você falando você fez essa pergunta, qual que foi a sua prima que te indicou o livro ou foi você que buscou? Foi, não, foi ela que me entregou Olha esse que livro. interessante, né, você sentada aqui hoje. Deus ele é tão lindo, ai eu vou me emocionar, Deus ele é tão lindo, que na sua primeira entrega, ele já tinha te falado o que você ia ser como profissional, Uau. designer divino. A Nossa. Maria, gente, ela é uma estrategista de imagem do divino. Foi no primeiro mo foi a sua primeira leitura, já estava na sua cara, é que a gente não enxerga muitas vezes. Aham. Então ela é uma estrategista de imagem do divino, por quê? Respondendo sobre mim, eu como especialista em comportamento humano, eu sempre busquei a parte comportamental. Se você me perguntar: "Você buscou identidade ou fé?", eu busquei identidade, eu busquei comportamento. Eu queria saber o que eu tinha de talento, de habilidade, eu fui fortalecendo. Daí depois eu vim com a intimidade em Deus, eu Uhum. busquei a minha fé. E quando eu sentei na frente da Maria, eu preciso comunicar, externalizar aquilo que Deus está fazendo dentro de mim. Então não é sobre vestir rosa ou azul, você estar de cabelo solto ou preso. Eu falei pra Pâmela: "Eu fui usar cabelo preso agora, porque a Maria trouxe o que Deus quer pra mim, e que não é a Ellen, é o que Deus tem, e que um cabelo preso pode comunicar, pode ajudar. Então você é sobre o design divino, desde a Meu primeira vez que Deus. você abriu". Então quando eu brinco que ela fala tudo, se der tempo ela fala de roupa, É. é porque é isso, tem que ter, eu gosto muito dessa palavra, essa congruência. Uhum. Então, se você que é uma mulher cristã, que está nos ouvindo, que tem valores, princípios, a sua roupa, a sua vestimenta tem que estar congruente o que Deus quer de você. E mais do que isso, só somando, eu tô ainda digerindo o que você acabou de me trazer, foi uma revelação, tá. Você acabou de me trazer uma revelação, e isso impacta da maneira como eu estou me olhando agora. Eu vou ainda, né, a Sim, gente vai com ruminar certeza. essa palavra Uhum. que eu acabei de receber, mas você trouxe essa congruência, mas mais do que isso, é a mulher cristã entender qual é a estação que ela está vivendo em Cristo. Sim. Porque o Senhor, ele é um Senhor de estações. Então existem primaveras, verões, outonos e invernos. E o que eu vejo muitas mulheres buscando a beleza estética da vestimenta, buscando um Uhum. comportamento, mas não alinhando isso à vestimenta de fato, Uhum. assim, Uhum. aquilo que Deus está buscando. Então, por exemplo, a minha estação é ser mãe de uma bebê de 1 ano e 2 meses que Uhum. aprendeu a Sim, andar sim, agora, e sim. ontem ela rodou aquela igreja, gente, ela andava a igreja inteira. Como que eu vou andar de salto? Uhum. Não dá. E eu quero trazer como Deus é lindo, né, Sim, eu tô impactada ele ainda é com o que maravilhoso. vocês estão me trazendo. Sim. Mas no começo desse ano eu fiz uma oração, eu falei: "Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a minha estação para esse ano?". Uhum. E aí o Senhor me trouxe um evento, eu congrego na igreja Bola de Neve, né. Uhum. E aí nós tivemos uma vigília e quem conhece a igreja Bola de Neve sabe que nossa igreja é muito Sim. animada. Uhum. E nós tivemos uma vigília e teve um momento de louvor e adoração, e uma ministra de louvor, que é a minha amiga Anne,
ela estava com uma roupa, ela tem um cabelo enrolado e ela estava linda, ela estava com uma saia que brilhava de tênis, e ela ministrando louvor, e aí Deus olhou e falou assim: "Observa ela". Aham. E eu comecei a observar, tá vendo como ela flui no propósito dela, naquilo que eu chamei ela para fazer? Daí ela estava de tênis, ela falou: "Você tá vendo os calçados dela? Nada atrapalha ela a fluir. E eu queria que você olhasse para o seu guarda-roupa agora e analisasse, porque nessa estação você vai correr". Aham. E aí quando eu olhei para o meu guarda-roupa, eu estava vindo uma fase de posicionamento, de salto, um estilo clássico bem presente dentro do meu guarda-roupa, Uhum. e aí eu fiz essa leitura, eu fui para o meu profeticamente eu fui lá para o meu closet e olhei os meus sapatos e a minha vestimenta e não estava coerente com essa estação que eu entraria em Sim, Deus. sim. Não dá para correr de salto, Não. não dá para correr com roupas que limitem os seus Aham. movimentos. Sim. Então, desde então eu tenho feito esse ajuste Uhum. no meu guarda-roupa, para que eu pudesse viver com totalidade a estação que Deus está me colocando. Aham. Então é muito importante que nós, mulheres, Uhum. façamos essa análise, o que eu vou viver com Cristo agora? O meu guarda-roupa ele está coerente ou ele não está coerente com a estação que Deus está colocando a gente? Muito bom. Você sabe que eu anotei uma frase que a Maria falou na mentoria. Nem tudo que está sendo quebrado está sendo perdido. Algumas coisas precisam ser quebradas ali, tá, para serem reconstruídas de forma certa. Isso nem é sobre roupa, tá bom, nem é sobre roupa. Algumas coisas Eu precisam nem ser lembro. quebradas para serem reconstruídas de forma certa. Então você pega uma história de dor, né, uma história de afastamento, e aí você ressignifica essa história, tá, transforma ela em algo lindo, em algo novo, para florescer e para entregar para novas mulheres. Mas, falando especificamente agora da Maria, estrategista de imagem, o que exatamente, Maria, você entendeu que a maioria das consultoras de imagem ainda não perceberam? Hum. Que é sobre identidade, não é sobre a roupa. Essa mulher ela pode vestir camiseta branca e calça jeans, mas se ela souber quem ela é em Cristo, ela brilha, ela brilha. O brilho ele tá dentro e quem dá esse brilho não é a grife, é Cristo. Não tem como essa mulher ser bela, ser maravilhosa, ser plena, se ela não tiver a luz de Cristo dentro dela. A roupa, ela só vem como um adorno Uhum, importante, uhum. porque Cristo não, Deus Sim. estabeleceu em Êxodo 28 que nós deveríamos cuidar das nossas vestes de uma forma especial para se apresentar a Deus. Uhum. Mas se não tiver o Espírito Santo dentro de nós, não importa a beleza bonita. Sim. Essa coisa montada, Aham. estruturada e Padronizada, né. padronizada. Sim. A estratégia de imagem, hoje, a forma como eu trabalho é alinhar as características dessa mulher, então o padrão do corpo da Ellen é um e o seu padrão é outro, e a gente Uhum. vai entender esse corpo, a gente vai entender quais são as suas cores, mas é aquilo que favorece você para que Cristo brilhe em você. Sim. E o Cristo, né, Deus é um Deus de harmonia, harmonia visual, harmonia é beleza. Uhum. E Deus ele busca essa beleza. Por que que a gente está deixando o que é belo feio? Quando a gente não usa o que foi feito para a gente usar, os caimentos corretos, as cores corretas, os estilos corretos, a gente está trazendo a feiura. E quem que é o causador da feiura? Nós já sabemos quem é. E por que que a gente repele isso, a beleza? Porque a gente está repelindo Deus em nós. Sim. Ele estabeleceu tudo quando ele fez em Gênesis o mundo, ele estabeleceu céus e terras, água e ele tudo, tudo
por que que nós não vamos aceitar aquilo que é para nós, dentro de uma estratégia de imagem? É. Em outras palavras, né, a gente até falou isso numa aula, ele Deus não erra, né, Deus, ele nos fez todo mundo é bonito. Hã. Às vezes a pessoa não está, sabendo utilizar determinadas coisas para que essa beleza, seja exaltada, né. Então o Senhor ele é perfeito na criação dele. Ele nos fez perfeitas, né, ele fez o ser humano de maneira perfeita, de maneira bela. E isso é incrível. Eu tenho certeza que você recebe mulheres na sua mentoria, para os atendimentos, que acham que o problema está na roupa, na posição, nos acessórios, no jeito que tá se vestindo, mas aí você com o seu olhar, porque Deus não te chamou só para olhar roupas, a gente já entendeu isso daqui ao longo do episódio, Uau! né, e, qual é a ferida então? Porque a gente sabe que essas mulheres chegam com feridas que elas trazem do passado. Qual que é a ferida mais comum que você vê nas mulheres que você atende? É a falta de propósito, assim, de Deus, é não saber quem elas são em Deus, De de entendimento de entendimento, porque quando elas vêm e 99% é: "Eu preciso aprender a me vestir", mas aí Hum. quando eu vou analisar, a gente começa a ver, por exemplo, problemas de eu não sei nem se eu posso usar essas palavras aqui, mas são sim. abuso sexual. Sim, você pode usar. Abuso sexual, Uhum. estupro, Sim. né, vem a questão de violência Violência doméstica que doméstica, ela está vivendo dentro de violência casa, doméstica não só é a a física. física, mas a emocional é muito grande. Sim, Então a gente vai analisar isso, é muito profundo, sim. e por isso que eu fui buscar na psicologia, né, formações que me dessem base para que eu pudesse não somente trazer aquilo que Deus me dá por revelação, Uhum. porque eu falo que o Me Veste Maria é o que é, porque é Deus que é comigo, Sim, que está comigo, sim. mas eu também tive que buscar recursos emocionais, psicológicos, terapêuticos, Uhum. para conseguir dar esse suporte para essa mulher, né. Então assim, com certeza, elas estarem tão feridas, a ponto de não conseguirem reconhecer a identidade delas em Deus. Por conta da história, da vivência delas, mas aí elas olham para o guarda-roupa, e aí acham que o problema tá lá, porque ela pode vestir, 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 comprar ou não comprar, e aí ela chega pra mim: "Eu não sei, mas tá faltando alguma coisa". E Se eu te Maria, der se eu te der de beber dessa água, você nunca vai mais ter sede, nunca mais vai ter sede. Que foi o que Jesus fez com a mulher samaritana, uma mulher cheia de vazios. Uhum. O problema da mulher samaritana era, ela descontava nos relacionamentos, aquilo para mim ficou Sim. claríssimo na palavra, né, essa é a minha interpretação da palavra, da mulher samaritana. Mas quando Jesus oferece aquela água, ele está falando assim: toda lacuna, todo vazio que você tem vai ser preenchido. Então, assim, às vezes o teu vazio é um consumismo. Uhum. Uhum. Junto comigo. Você vai Aham. comprar, às vezes o teu vazio é o cabelo, é muita maquiagem, é colocar muitos Tudo que é acessórios. excesso esconde uma falta, e daí existe o Exatamente, vazio. Ou sou muito exatamente. consumista ou não compro nada. Isso. E a Um água de exemplo. Cristo Aham. sim, e a água de Uhum. Cristo ali ele traz Uhum. o equilíbrio, ele Isso. traz a plenitude, né, completa essas Uhum. lacunas. Exatamente. Mas pode perguntar. Não, porque você trouxe, né, elas chegam com essa dificuldade que muitas vezes no primeiro momento acha que é roupa, a forma de se vestir, Uhum. e existe um receio, existe um medo, nossa, eu vou falar por mim também, né, quando Uhum. eu virei aluna da Maria. Ah, ver minhas roupas, meu guarda-roupa, existe um medo, o julgamento, será que eu estou fazendo certo ou errado? Como que você acolhe esse medo de início? Como que você explica? Como elas entendem que não vai falar só sobre a roupa ou onde ela compra, o que ela veste, como que você acolhe nesse processo? É um processo muito individual, Uhum. né, justamente por isso que eu preciso olhar uma a uma de uma maneira específica, mesmo atendendo no grupo, Uhum. eu tenho um momento antes com elas, para que eu possa entender de que maneira eu vou abordar com cada uma. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que seja realmente analisar e ter cautela e amor. A Uhum. palavra eu acho que é essa, amor e acolhimento. Uhum. Porque se ela
tem medo de ser julgada, independente de qual momento, ou porque ela se abandonou. Então essa mulher, ela tem vergonha até de abrir a gaveta de lingerie dela, Aham. Uhum. porque tá em um estado terrível. "Não, Sim. não venha na minha casa. Não quero que você venha aqui". Então, "Não, tá tudo bem, então vamos tentar de uma outra maneira". Então eu acolho essa mulher, Sim. cuido dela primeiro, Sim. amo essa mulher primeiro, para depois ela confiar em mim novamente, porque se ela está dessa maneira, é porque foi ferida a confiança dela. Sim. Ela tá machucada. Sim. E aí depois disso, aí eu começo com as técnicas, com a exortação, né, com aquilo que realmente precisa ser feito. Uhum. Você falou muito pra gente, aqui no episódio de hoje sobre identidade, sobre o que fica Hum. quando tudo desmorona, sobre como Deus ressignificou a sua história, né, transformou a sua história de uma maneira diferente para que você conseguisse ser a mulher que você é hoje. Eh, e eu vou te fazer uma pergunta que eu imagino que pouquíssimas pessoas já te fizeram ou talvez você nunca tenha recebido essa pergunta. O que que Deus sonhou para as mulheres dessa geração? Deus sonhou que elas possam viver da maneira que Ele designou, e é específico para cada uma. Eu vejo muitas mulheres vivendo longe do design divino, Uhum. Sim, que é específico para cada uma. sim. Então Deus, ele espera que as filhas dele retornem para casa. E ao retornar para casa, elas vão ter um encontro com ele lá. Ela vai ser cuidada, ela vai ser restaurada, ela vai ser amada, limpa, e depois desse momento com o pai, elas vão poder voltar para que elas possam fluir naquilo que Deus estabeleceu para elas. Eu sinto que Deus, ele tem esse chamado e ele tem pressa. Eu vou abrir uma visão que eu tive recentemente. Quando eu abri meu espaço de trabalho, uma pessoa foi orar por mim e na oração eu o Senhor abriu minha visão e eu tive uma visão de pedras preciosas caindo do céu para mim. Eram muitas, muitas pedras preciosas e cada uma tinha um jeito, um formato. Uau. E hoje eu vejo, até uma aluna falou: "Maria, você está com uma", eu não sei, não vou saber o nome daquilo que lapida a pedra, Uhum. "mas você tem aquilo nas mãos". Uau. Ela me trouxe isso ontem, eu tô trazendo, tô recebendo muita Nossa. palavra, Nossa. sabe. E aí ela falou assim: "Você tem isso nas mãos e você lapida a gente". Foi uma aluna que falou ontem. "E você não desiste". Mas por que que eu não desisto? Porque Cristo não desistiu de mim. Até hoje. Eu estou nesse processo de lapidação. Então ele me lapida para que eu possa lapidar vocês da maneira que ele deseja, porque ele tem pressa com as filhas. Uau. Uau. Maria, obrigada por trazer tanta verdade, Uhum. né, tanta vida para essa conversa, compartilhar a sua história, né, essa é uma mesa segura. Nós Obrigada. estamos aqui para falar, do amor de Jesus, do que ele fez, né. Obrigada por você ter compartilhado o que Jesus fez na sua vida e como ele te transformou. Quem quiser continuar, né, esse caminho com a Maria, pode encontrar a Maria no Instagram, né, como Isso. A @meveste-maria. famosa Me Veste Maria. Isso. Obrigada, Ellen Gunique, minha co-host. Prazer. Estamos juntas, né. E para quem nos ouviu hoje, né, a sua história não acabou. Talvez ela esteja só começando. Foi o que nós falamos aqui hoje. Eu te espero no próximo episódio. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Com amor, ressignifique.